Estamos ao vivo. Boa noite, ligantes, não ligantes da LAF, UFRJ. Boa noite, Mauro. Com muito prazer que a gente começa a segunda aula da nossa maratona de fisioterapia esportiva da LAF, UFRJ, com o Mauro Brasil, que foi formando de graduação em fisioterapia pela Universidade Gama Filho, é pós-graduando em fisioterapia traumato-ortopédica, coordenador da base de fisioterapia da base do Vasco da Gama SAF, fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro dos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016 e fisioterapeuta nos Jogos Parapan-Americanos em Santiago, no Chile, em 2023. Boa noite, Mauro. É um prazer estar com você hoje. Boa noite, Watson. Queria agradecer imensamente o convite. Eu acho que cada vez que a gente pode falar um pouco sobre o esporte paralímpico, e principalmente a fisioterapia, eu acho muito importante, mesmo eu estando hoje em dia no futebol convencional, mas sempre é um prazer eu estar podendo falar nisso, que é onde eu comecei como atleta, e também depois na profissão de fisioterapia também foi com o esporte paralímpico, e hoje eu estou onde eu estou no Vasco, graças ao esporte paralímpico. E é muito importante também o pessoal conhecer um pouco dessa gama do esporte paralímpico na fisioterapia, que é bem legal. Cada vez mais está se difundindo, né? E vamos fazer essa aula aí bem legal, pessoal. Pode Posso colocar a aqui espelhar, né? apresentação aí. Isso. Ok. Vamos ver aqui. Foi aí? Tudo ok? Foi? Vou colocar aqui. Foi ok. Posso começar? Pode sim. Sinta-se à vontade. Ok. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje é fisioterapia nas modalidades paralímpicas, né? Antes de começar a falar um pouco sobre esse tema, eu vou, mesmo você me apresentando, vou me apresentar o meu currículo só nessa parte de esporte paralímpico, né? Eu, antes de ser fisioterapeuta, um pouco antes, eu fui nadador paralímpico, né? E a gente vai entender lá na frente qual é a nomenclatura de nadador paralímpico e paradesporto, que são duas coisas diferentes. O nadador paralímpico é que esteve em Jogos Paralímpicos, né? O paradesporto são atletas que praticam paradesporto. E eu fui medalhista paralímpico de prata e bronze em Sydney 2000. Eu fazia natação e participei de não só Sydney em 2000, como Atenas e Pequim em 2008. Logo depois, em 2011 para 2012, eu me aposentei da natação e me ingressei na fisioterapia já formado já. Eu utilizei do esporte na época, né? Meus pais são professores, por bolsa, para poder me graduar e estar onde eu estou hoje em dia, né? Fui recordista mundial do 50 livre durante 2 anos. Nesse processo, eu bati 6 vezes o recorde mundial, né? Tive 4 medalhas em campeonatos mundiais e 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Dentre essas 12 medalhas, 6 foram de ouro, né? Já formado, nessa parte de esporte paralímpico, eu comecei a ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Natação nos Jogos Sul-Americanos em 2014. Foi uma seleção de jovens, né? Normalmente a gente começa, né, que a gente chama de na base para depois ir subindo. É meio que normal isso no esporte, em qualquer modalidade. Logo depois eu fui fisioterapeuta já da seleção principal de natação no ano seguinte em Toronto, nos Jogos Pan-Americanos. Em seguida, eu coordenei a fisioterapia junto com uma outra profissional nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Então, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, eu já não estava mais como nenhuma modalidade, e sim, eu estava coordenando os 27 fisioterapeutas que estavam presentes nas demais modalidades. E a mais recente agora, não tem nenhuma semana direito que nós chegamos, fui fisioterapeuta do futebol de 7 PC, vamos entender o que é isso, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no qual nós sagramos campeões em cima da Argentina. Vamos lá. Então, para a gente falar um pouco sobre o paradesporto, na fisioterapia, a gente tem, num modo geral, duas vertentes. A fisioterapia propriamente dita no esporte de alto rendimento, quando você faz um programa de prevenção,
quando você faz o próprio tratamento e quando você faz o acompanhamento ao longo dos jogos, ao longo dos treinos. E a fisioterapia mais voltada para a parte funcional, a parte de avaliação. A gente vai entender um pouco mais. Então, hoje em dia, existem duas gamas bem importantes no esporte paralímpico para o fisioterapeuta que quer começar hoje. Ele pode ser um classificador funcional, né, que vai passar parte de biomecânica de classificação em cada modalidade, ou então ele vai, propriamente dito, fazer a fisioterapia no esporte para pessoas com deficiência. Como podemos definir o paradesporto? A construção da palavra paradesporto é baseada na junção do prefixo para com desporto. Isso foi muito tempo lá atrás. Ao longo da história, o uso desse prefixo teve diferentes significados. Nas primeiras edições dos Jogos Paralímpicos, esse estava associado a pessoas que tinham paraplegia, porque naquela época, pessoas com lesões modulares era o único tipo de deficiência que tinha nos Jogos. Os primeiros jogos foram Stoke Mandeville, na Inglaterra. Foi após a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e aí acabaram que tinham que usar o esporte como forma de reabilitação para os militares. Então, a Inglaterra, Estados Unidos, os principais países daquela época que participavam de guerras grandes, como a Segunda Guerra Mundial, foram os primeiros países a começarem a disputar esses esportes, que hoje em dia é difundido no mundo todo, né? Com a incorporação de outras deficiências, esse passou a denotar que os Jogos Paralímpicos eram um evento paralelo aos Jogos Olímpicos. Então, inicialmente, veio a nomenclatura por causa da paraplegia, de lesões medulares, e depois ela já perdendo esse valor de paraplegia com a inserção de outras deficiências, e foi para paralelo, né? No início, os Jogos Olímpicos não eram no mesmo local dos Jogos Paralímpicos. E aí, com o tempo, foi se juntando, fazendo essa junção, que teria que ser obrigatoriamente, após os Jogos Olímpicos, tinha os Jogos Paralímpicos. Okay? No entanto, esse significado limita as possibilidades do paradesporto, né? Quando a gente fala em paradesporto, né? Desse modo, entendemos que esse prefixo na palavra paradesporto deve se adaptar às possibilidades que leve a ajustes pedagógicos, tendo em vista que o esporte não é paralelo, mas semelhante. Aí a gente já começa a entender esse lance de aproximar o esporte olímpico do paralímpico. Então, não é paralelo, mas sim semelhante. E acontece de maneira muito próxima e conjunta às outras manifestações do esporte. A gente vai ver um pouco mais à frente que tem esportes que existe uma adaptação, né, devido à deficiência. E tem esporte que não tem nenhuma adaptação, ou é muito próximo do convencional, chamamos de convencional. Então, quando a gente bota em paralelo, fica uma coisa um pouco mais distante, tem que ser cada vez mais semelhante. Uma forma de a gente entender isso é a aula de hoje. Muitas pessoas conhecem o esporte paralímpico através da televisão, de algumas notícias que aparecem, através do Clodoaldo Silva, através do Daniel Dias, que foram os expoentes que ganharam muitas medalhas, né? Ou outros conhecem através de amigos próximos que fazem isso, ou trabalham em locais de reabilitação que tem um pouco mais de informação. A grande maioria não tem essas informações. Então, nessa nossa primeira parte da aula, a gente vai falar um pouco mais desses conceitos para a gente entender como são os esportes, para depois como a gente trabalhar na fisioterapia propriamente dita. Aí vamos lá, então. Aí vamos entender. Qual é a diferença entre o esporte adaptado e o paradesporto, né? Porque às vezes a gente tem, a educação física tem isso, eu não sei se na fisioterapia atual tem o esporte adaptado. Eu sei que a educação física existe isso, de uma cadeira, uma matéria de esporte adaptado. Isso não quer dizer que o esporte adaptado é o paradesporto. Nós vamos entender agora mais ou menos sobre isso, com essa figura que tem bem interessante. A parte interna é o paradesporto e a parte em laranja é o esporte adaptado. A melhor forma de responder a essa indagação é pensar no conceito de conjuntos, como eu falei agora, no qual o grupo de coisas pode conter um menor. Nesse sentido, esporte adaptado é um conjunto maior que abrange as práticas esportivas para idoso, para pessoas cardiopatas, para pessoas com câncer e neurodiversidade, dentre vários outros que terá como conjunto menor incluído no maior, que é o paradesporto. Nesse estarão as modalidades praticadas por pessoas com deficiência. Então, o paradesporto é especificamente para pessoas com deficiência. Entre essa gama, existem milhões de deficiências que a gente vai tentar daqui a pouco entender. E nem sempre toda deficiência vai ser considerada esporte paralímpico.
Aí já é uma outra coisa que a gente vai entender. Então, paradesporto é tudo que envolve pessoas com deficiência, seja ela cognitiva, seja ela intelectual, física, entendeu? E por aí vai. Já o esporte adaptado é alguma coisa que a gente adaptou de acordo com o específico daquela pessoa. Uma pessoa que tem problemas cardiovasculares, é um esporte adaptado para ela. É uma pessoa que tem câncer e por aí vai. Então, a gente consegue já começar a já esmiuçar um pouco mais sobre o esporte e o paradesporto. Quem faz parte, então, do paradesporto? Já que a gente falou inicialmente, né, que o paradesporto é para pessoas com deficiências, né? Ao pensarmos no paradesporto como um conceito amplo, cheio de diversidade e possibilidade, nos permite entender que fazem parte desse cenário as modalidades dos movimentos multiesporte, como o paralímpico, é o esporte paralímpico, o surdo-olímpico, que é feito só para surdos, o especial olímpicos, que é feito para hoje em dia para deficiência intelectual, né? Que é o especial olímpicos. Aí entra não só a parte cognitiva, como entra também outras categorias também, como síndrome de Down também, né? Dentre outros. Então vamos lá. O paralímpico, o surdo-olímpico e o especial olímpicos fazem parte do paradesporto, mas cada um segue um caminho um pouco, mesmo que seja paralelo, um pouco diferente. O paralímpico a gente vê nas Paralimpíadas. Já o surdo-olímpico e o especial olímpicos são eventos paralelos, que não estão dentro do esporte paralímpico. A gente tem que entender isso, né? Dentre outros. Isso sem deixar de fora as modalidades organizadas de maneira individual, como golfe, skate, handball, surf, futebol de amputados, dentre inúmeras outras. Então, esses últimos esportes citados podem entrar no paradesporto como um skate para deficiente, um golfe para deficiente, um handball para deficiente, mas não entra nos esportes paralímpicos. Não são paralímpicos ainda. O surf entrou no programa olímpico e dá para entrar no programa paralímpico. Para entrar, requer várias situações. Tem que ter X países, 5 a 8 países, tem que ter trabalhando, não sei quantos atletas participando no mundo, já algumas competições, algumas federações. Então, existe um outro processo que não é o nosso aqui agora. O paradesporto e suas manifestações. Quais são as manifestações que tem de mais interessante que o paradesporto pode acontecer? O paradesporto pode ter diferentes formas e finalidades em sua prática. Falamos em paradesporto ainda. Isso, inclusive, permite visualizar diferentes caminhos de entrada no esporte. O esporte pode ser desenvolvido para a saúde. Uma pessoa nasce com uma certa deficiência, e aí foi o meu caso. Desculpa que eu não apresentei isso. Eu fui atleta paralímpico, né, como eu falei, e eu tenho uma má formação na minha mão direita, né? Então, é uma formação congênita. Então, inicialmente, aos 3 meses de idade, o meu pediatra indicou a natação. E isso aí é uma forma de manifestação do paradesporto. Ela foi feita e desenvolvida para minha saúde. Então, ele achava que a natação, naquele momento, seria benéfica, de acordo com a minha deficiência, para a minha saúde. E o paradesporto, quer que seja, na perspectiva de reabilitação, não deixa de ser uma reabilitação também, né? Quando você vai na BBR, quando você vai na Pestalozzi e várias outras ONGs ou instituições que trabalham, né, nessa parte da fisioterapia como reabilitação, você usa o esporte também. Você não usa só a fisioterapia, né, propriamente dita. Você usa o esporte como meio de reabilitação também. Ou manutenção da saúde do indivíduo. Inicialmente, ele pode entrar na reabilitação, estar apto, né, às atividades diárias, ou já ter a sua condição de poder viver sem precisar de se reabilitar, mas a gente usa o paradesporto, a gente usa o esporte como manutenção da saúde dele. Entendeu? Já a manifestação educacional visa o processo de ensino-aprendizado, sendo que uma das suas formas mais tradicionais é o paradesporto escolar. O paradesporto escolar nasce com uma inclusão social. Você pega uma criança com autismo, você pega uma criança com síndrome de Down, você pega uma criança cadeirante, e tem uma total dificuldade do dia a dia já de pegar um transporte, de se relacionar com as pessoas, pelo olhar criterioso, pelo olhar das pessoas da sociedade, e você usa a escola, você usa o esporte como forma de inclusão dela. É uma manifestação também do paradesporto. Você começa a adaptar, você faz com que o professor que tenha aquele entendimento, ou se ele não tiver, ele começa a estudar sobre o assunto, poder inserir aquele aluno no esporte. Não só no esporte, como também na hora de estudar. Né? Quem tem uma dificuldade cognitiva tem que ter um aprendizado um pouco diferente. Quem tem problema de visual, né, uma pessoa com a cegueira total,
tem que ter o Braille, tem que aprender o Braille. Então, não só no esporte, mas também a escola é uma inclusão social geral. O paradesporto lazer é a manifestação que a pessoa realiza no seu tempo livre e na obtenção de prazer, enquanto o paradesporto de rendimento visa o desempenho atlético e a obtenção de resultado nas competições. É bem diferente o paradesporto de lazer e o paradesporto de alto rendimento. E aí, quando a gente entra no paradesporto de rendimento, a gente vê que não é aquele esportezinho do miésimo que tem das vilas olímpicas, são clubes, são associações que já pensam em alto rendimento. A gente já esquece um pouco. O processo inicial do paradesporto, do lazer, é para integração. Você está entregando ele a algum espaço. Você usa a fisioterapia, depois você usa a parte de preparação do professor, né, físico, para ter uma forma dele ter lazer, de uma forma de integração social. A partir daí, ele pode ir melhorando e com um olhar mais criterioso e mais profissional, ele entra para o rendimento. É onde que já entra treinamentos diários, musculação, já entra o suporte da fisioterapia, é aí que vai entrar. Quer dizer, nas partes esportivas é aí que vai entrar. No lazer, a fisioterapia não entra, ela entra na reabilitação ou na manutenção lá em cima. Não é isso, né? Então, cada um desses cenários permite a elaboração de proposta pedagógica, única aos seus praticantes. Sem eu ler isso, eu já expliquei sobre isso. O lazer, a fisioterapia não tem muito papel, é mais do educador físico. Já no alto rendimento, sim. Aí no alto rendimento a gente vai ter que entender, primeiro a gente vai ter que entender a deficiência dele. E dentro da deficiência dele, ele pode ocasionar algumas lesões devido àquilo, ou a gente atrelar aquelas lesões ao esporte. Então, normalmente, cada esporte já tem as suas condições de lesões, né? O tênis tem mais lesões no cotovelo, o basquete tem mais entorse de tornozelo e joelho, né? A natação não tem muitas lesões, são mais preventivos, mas é problemas mais na coluna, mais na cervical, né? O futebol, lesões de joelho, são traumas diretos. Então, cada esporte já tem a sua parte específica de lesão. E já no paradesporto, no paralímpico, você tem que atrelar o esporte e a deficiência dele. Então, para você ser um fisioterapeuta do esporte paralímpico, você pode estar, sim, com informações de esporte no geral, e só que você tem que começar cada vez mais a se aprofundar nas deficiências. E é claro que você vai se aprofundar cada vez mais na deficiência que está te ofertando no momento. Ou o local que você está faz um tipo de modalidade que tem aquelas deficiências específicas. Então, você já vai começar a estudar cada vez mais. E com o tempo, você vai abrindo esse leque de opções e tendo muito mais sabedoria de vários tipos de deficiência. Eu já trabalho com paradesporto há mais de 10 anos e não tenho noção de todas as deficiências possíveis, mas tenho das suas maiorias. E quando eu não tenho, eu vou estudar um pouquinho sobre aquilo ou peço para pessoas que têm mais entendimento do caso para poder me orientar. Quais são as formas de inclusão da pessoa com deficiência no paradesporto? Vamos lá para a gente fechar essa parte inicial aqui. Podemos entender a forma de inclusão das pessoas com deficiência no desporto através das adaptações de regras ou pedagógicas que essa pessoa necessite para participar. Desse modo, temos a participação da pessoa no esporte regular, como aqui a demanda menor quantidade de ajustes e a participação no paradesporto, praticado só pelas pessoas com deficiência, como a forma que maior quantidade de adaptações. Então, no esporte regular, a gente não precisa se adaptar a nada. Às vezes a gente adapta até com criança que tem alguma dificuldade, mas não são crianças com deficiência, né? São crianças que têm talvez um déficit de coordenação, alguma coisa, acaba que a gente adapta. Isso é mais na área escolar. Já no paradesporto, a grande maioria ela é adaptada. Então, a gente vê pela legenda ali, quanto mais a direção para a direita, representa mais adaptações para a prática. Então, desporto regular, a gente tem menos adaptação ou nenhuma adaptação. No desporto regular com ajustes, a gente já começa a ter um pouquinho mais de ajuste, como está descrito, foi o que eu falei anteriormente. Vem o desporto regular e paradesporto. Aí é quando você tenta inserir um com o outro. Mesmo que não tenha ajuste antes, se não tiver ajuste antes, você vai ter que ajustar porque você está inserindo alguém com alguma dificuldade. Mesmo você querendo mostrar que ele é capaz, querendo ou não, tem que ter algum ajuste. Você botar um cadeirante para jogar basquete com as pessoas consideradas convencionais, normais, tem que ter alguma adaptação ali, ou diminuir a cesta, ou ter um pouco de filtro ali nessa situação. Já o paradesporto integrado é a parte de transição, para final, que é o paradesporto, que aí são as adaptações que a gente vai criando cada vez mais. O paradesporto a gente vai ver que tem algumas adaptações.
Entre esses extremos, teria as seguintes variações, como eu falei. Desporto regular com ajuste, pessoas com deficiência competem no esporte regular com pequenos ajustes, permitidos por regra ou regulamento, como no caso do atleta cego, usar um guia em sua maratona. Então, a gente pode... existe uma barreira ainda entre esporte olímpico e paralímpico e a inserção do atleta paralímpico no esporte olímpico. A gente teve o Pistorius, se não me engano, em 2012, em Londres, né? O Pistorius era um sul-africano, né? Que ele tinha a perna mecânica, né? Que é uma espátula, né? Ele é amputado, e ele correu junto com o convencional. Ele conseguiu o índice e correu com o convencional. Mas até onde aquela prótese dele beneficiaria ele mais do que uma perna normal, né? Então, era isso que a ciência não conseguia explicar. Será que ele aumentou a prótese dele em relação ao que seria ideal o tamanho dele? Ele ficou maior e a potência ficou maior? Será que aquele carbono que é feito da perna dele gera muito mais propulsão do que a nossa panturrilha? Então, isso ainda não consegue ser ajustado, então fica um pouco complicado a gente saber. Será, ele é deficiente, ele vai sempre não vai ser beneficiado. Pelo contrário, talvez ele está se beneficiando mais. Entendeu? Então, essa forma de enxergar, a fisioterapia entra. A gente entra já, que é a parte biomecânica, né? A gente vai entrar um pouco mais sobre isso. É isso que a gente vai entender, né? O paradesporto integrado, atleta sem deficiência pode competir no paradesporto usando cadeiras de roda no esporte unificado. Isso aí é o especial olímpico, como falei. Não é no esporte paralímpico, a gente desconsidera isso no esporte paralímpico, só atletas com deficiência ou algum tipo de deficiência. E vamos ver que até atleta com algum tipo de deficiência que não entra no esporte paralímpico. Os cuidados com os atletas no paradesporto. Aí a gente vai finalizar essa primeira parte, para depois entrar na parte esportiva, que é a parte bem legal também, para a gente entender. Então, vamos lá. Esse aí é uma imagem aqui bem interessante, né? Depois dessa aula, eu vou deixar com o Watson lá, que está responsável comigo direto. Eu tenho, através da Unifesp, né? Lá de São Paulo, a gente tem esse em PDF, que é bem interessante para vocês terem ou passarem para outras pessoas. Fiquem à vontade, que eu não sou de guardar material nenhum. Tudo que tiver aqui, eu vou depois passar para todos vocês, quem quiser, né? Então, vamos lá. Os aspectos a se considerar em cada deficiência. Ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita foi na gestação, por algum motivo, ou por medicamento, ou por causa de cromossomo, enfim. Congênita, né? Ou adquirida. O que é adquirida? Quando você tem um trauma, você toma um tiro na coluna, você cai, você tem um acidente, então, enfim, foi adquirido depois que você nasceu como uma pessoa normal e você adquiriu essa deficiência por algum motivo, né? O período de início e impacto no desenvolvimento humano. Ela pode ser progressiva, regressiva ou estável, tanto para congênita quanto para adquirida. A congênita, ela pode ser estável, no caso da minha, é uma má formação na minha mão, eu brinco que a minha mão não vai crescer nem vai diminuir. Ela pode ser progressiva, que eu posso perder mais minha mão, mas não por causa da deficiência congênita, e sim por alguma coisa adquirida que possa acontecer ao longo do processo da minha vida. Então, a congênita, ela fica estável ou ela pode progredir, dependendo da congênita. A adquirida também. Depende qual seja. Uma lesão adquirida, depende da altura da lesão medular, ela pode ter mais sequelas ou menos sequelas. E através dessas sequelas, elas podem cada vez mais ir progredindo, né? A manifestação da deficiência ao longo do tempo ou da vida. É isso aí. E ela pode ser temporária ou permanente, mas uma outra forma. Temporária, eu tive um acidente, acho que agora há pouco tempo teve um rapaz que teve na academia aí, que o peso caiu em cima dele, não sei se foi de Minas Gerais, algum estado aí, e eu vi esses dias ele está começando já, através da fisioterapia, ele caminhou de 4 apoio, já está começando a querer caminhar, então, tipo assim, temporariamente ele ficou parecendo um tetraplégico, ele ficou deitado sem forças e sem sensibilidade nos 4 membros, e já está conseguindo melhorar. Até quanto ele vai melhorar, a gente não sabe, mas foi uma lesão temporária, que ele ficou com membros inferiores e superiores parados, totalmente parados, e já está melhorando. Isso é uma temporária. E permanente é uma lesão medular, que não tem esse retorno, é uma amputação de membro, de joelho, de coxa, de braço, de mão, ou uma lesão congênita, entendeu? Mais ou menos são essas aí, é o tempo de duração de cada lesão. Tudo isso, a gente tem que saber isso para depois configurar o atleta em cada modalidade. O nível de comprometimento, a gente falou sobre isso, né? O nível de comprometimento pode impactar, né, em diferentes níveis de funcionalidade, né, e limitação. Isso, o mais é uma amputação abaixo do joelho, é uma pessoa com menos limitação. Uma amputação do membro todo é uma pessoa com muito mais limitação, né? Eu, no meu caso,
eu tenho meu membro quase até eu tenho a minha mão ali sem meus dedos. Então, tipo assim, é muito diferente de um cara que não tem um braço todo. Então, eu tenho muito menos dificuldade de realizar algumas coisas como esse rapaz. Eu dirijo com as duas mãos. Já esse rapaz não teria como fazer isso. Eu consigo cortar carne e tudo. Já esse rapaz teria que ter uma prótese para fazer isso. Eu não preciso de prótese nenhuma. Então, é o nível de comprometimento também que vai gerar uma classificação para ele no esporte. Porque não pode eu ter quase o meu membro completo competir numa modalidade com uma pessoa que não tem o braço todo. É onde a gente vai entrar. Aí entra a fisioterapia na avaliação. Então, são todos esses níveis aqui, requer pontuação na hora da avaliação, que vai fazer com que classificação, aonde aquele atleta que mesmo no mesmo esporte que o outro, vai ter classificações de modalidades diferentes. É difícil a gente tentar igualar todo mundo, até porque deficiência a gente tem milhões no mundo, milhões. A gente não consegue, a gente tenta aproximar a deixar o esporte mais digno possível, mais correto possível, mais próximo. Mas sempre vai ter uma situação ou outra de que aquele atleta pode ter sido beneficiado devido à deficiência dele e o outro não. Então vamos lá, voltamos para cá. Nível de compreendimento falou, condições primárias e secundárias. Uma deficiência pode impactar em doenças ou deficiências associadas. Como assim? A deficiência visual pode levar o sujeito ao sedentarismo e, por consequência, problemas cardíacos. Isso é uma condição secundária. A síndrome de Down pode impactar em problemas cardíacos. Isso também é uma deficiência secundária. Uma pessoa que teve uma lesão, que ele adquiriu uma lesão e teve uma lesão medular, dependendo do nível da lesão, ele tem problema urinário, ele pode ter problema de escária, ele pode ter problema de membro inferior, quando, por falta de sensibilidade, de começar a machucar os pés, falta de drenagem, o pé ficar muito inchado. Então, tipo assim, tem vários problemas secundários através de uma lesão adquirida que ele teve. É isso que a gente quer falar. Vamos lá. Então, eu vou fazer essa é uma legenda aqui. Nos próximos quadros que eu passar, em cima em azul vai ser a deficiência, à direita vai ser as habilitações dele, as condições mais relevantes para a prática de atividade física, esquerda as incapacidades dele, os aspectos pedagógicos à direita. Então, isso aqui é bem interessante para a gente já começar. Isso aqui, quem trabalha com paradesporto, isso decora com o tempo. Quando a gente já pega aquela pessoa com aquela deficiência X, a gente já sabe mais ou menos isso aqui de cabeça já. Isso aqui é mais ou menos um norte para a gente. A deficiência visual é uma pessoa cega que é visão completa, sem visão, ou baixa visão, aquela pessoa que chega muito próximo ou tem um uso muito para usar um óculos muito grande, né? Muito alto. Então, dentro disso aí, se a gente for levar para o esporte, para a funcionalidade, tem pessoas que enxergam muito pouco que vão ser classificados como deficientes e tem pessoas que têm dificuldade de enxergar, mas não vão ser classificados como deficientes. Entendeu? Isso é uma classificação. Tem a diminuição de orientação espacial, o aumento do sedentarismo, habilidades motoras mais grossas ficam diminuídas e a fadiga um aumento também. Isso aqui é um contexto muito geral. O atleta esportivo não tem muito isso aqui, não. Ok? É um contexto bem geral. O equilíbrio, tem que ser trabalhado. O equilíbrio, a coordenação, orientação espacial, capacidade aeróbica e anaeróbica. Aí entra, né, a parte do educador físico ainda. Perde muito o equilíbrio, a coordenação, a aprendizagem. A surdez também não entra em esporte paralímpico, estamos falando sobre deficiência e trabalho com esporte, né? A surdez, como a gente fala, é a perda auditiva, ela pode ser leve, moderada ou severa, né? Tem que trabalhar o desenvolvimento motor, que acaba que ela perde um pouco, né? Esse conceito, né, do espaço um pouquinho ali. Os conceitos subjetivos ela perde um pouco pela dificuldade da fala, né, da comunicação. Temos que trabalhar a estratégia de jogo, estratégia de comunicação e equilíbrio. Estratégia de jogo não é mais com a gente, mas estratégia de comunicação e equilíbrio, sim, já entra a fisioterapia nisso. A surdez neural, ela perde um pouco do equilíbrio, né? Lesão medular, o atleta se torna um paraplégico ou tetraplegia, de acordo com o nível de lesão, abaixa a aptidão física, tem que trabalhar a parte de força, né? Ele perde, né, muita força muscular. A gente vê que os braços da pessoa, a perna principalmente, óbvio, né? Ela fica muito, muito flácida, a gente não tem como ter fortalecimento dessa região. Já os braços ficam um pouco mais fortes. No primeiro momento, tem-se muita lesão de ombro e cotovelo, porque ele começa a tocar a cadeira, era uma coisa que ele não fazia, um esforço repetitivo, né? A gente tem que trabalhar lá esse domínio de deslocamento, fazer com que ele seja uma pessoa... na fisioterapia, uma pessoa independente, né? Ele tem que tocar a cadeira, ele tem que fazer força para subir, para frear, para se deslocar.
para tentar, dependendo do nível dele de lesão, se deslocar da cadeira para um carro, da cadeira para a cama. Isso, a gente tem que entender o nível da lesão medular para a gente poder trabalhar isso. Não adianta a gente querer trabalhar isso, um cara com a lesão bem alta lá, quase próximo de cervical, o cara não mexe quase nada, e tu quer que o cara se desloque, quer que o cara coma sozinho. Então, tipo assim, a gente tem que entender, né, da fisiologia lá, de cada nível, cada secção lá da coluna vertebral, o que atinge, né, na parte motora. Deficiência de membros, ela pode ser ausência do membro, né, que é amputação ou dismelia, né, quando a pessoa nasce já com a falta a ausência do membro, ou encurtamento de membro, né, pode ser mais forma de deficiência. Você diminui força muscular, né, porque você ou tem a ausência do membro ou ela diminui, né, engajamento com a entidade física perde muito, porque a pessoa, no primeiro início, ela se sente um pouco excluída e não tem essa integração, e o risco de comorbidade a partir do momento que ela perde um pouco esse engajamento da entidade física. O que a gente tem que trabalhar quando a gente pega crianças, assim, ou adultos que perderam um membro, ou algum foi? Tem que trabalhar o equilíbrio dele, que ele perde um pouco do centro de gravidade. Você tem quatro membros de mesmo tamanho. A partir do momento que você tem um membro de um tamanho diferente, o seu centro de gravidade é um pouco diferente. Ou quando você perde o seu membro todo, o seu centro de gravidade também perde, entendeu? Então você tem que trabalhar esse deslocamento, esse equilíbrio, essa força, essa imagem corporal. Porque muitas das vezes o deficiente, ele acha que até pelo fato dele fazer muitas coisas, não ter dificuldade de realizar as atividades dele, ele acha na cabeça dele que ele está normal, ele não lembra que tem deficiência, mas ele tem que lembrar sempre, né, com essa imagem corporal, que existe essa deficiência ali, entendeu? Não que ela seja impeditiva de alguma coisa, mas ele tem que entender que existem essas situações, ok? Deficiência de coordenação, né? A gente já está mais na parte neurológica, né? Que é a hipertonia, a tetose, a ataxia. E aí, como já fala a coordenação, perde um pouco do desenvolvimento motor, o custo energético para realizar um movimento é muito maior, né? A dificuldade para fazer uma coordenação é muito maior, acaba que cansa muito mais rápido, as habilidades motoras perdem-se um pouco, tem que ser trabalhada isso, né? E aí a gente pode utilizar o alongamento, exercício de equilíbrio, o equilíbrio muscular entre os membros, uma habilidade motora grossa e fina. A gente vai trabalhar isso eternamente com essas pessoas, eternamente. Não é porque ele ganhou, tem que parar. Ele vai ser sempre dependente dessas atividades físicas. Ele pode inicialmente começar com um fisioterapeuta, se ele for uma parte recreativa, e depois fazer isso com o educador físico, o que for. Ou se ele for um atleta de esporte de alto rendimento, ele vai estar sempre precisando de um programa de equilíbrio, ou de manutenção, ou de melhora. Toda vez que ele entrar de férias, ele vai voltar com esse déficit dessas habilidades, vai ter que ser trabalhado de novo, e isso tem que ter um acompanhamento da fisioterapia. Baixa estatura, que é o nanismo, né? Também entra no esporte paralímpico, né? Perde um pouco da função muscular, que o torque do músculo e o tamanho dos feixes musculares ficam menor, né? As articulações são mais agredidas, né? São mais solicitadas, né? Nessas situações, né? Normalmente, principalmente membro inferior, eles não conseguem fazer a sua extensão total. Então sempre o tornozelo, os joelhos são sobrecarregados. Isso são, né, como eu falei, são coisas específicas da deficiência, né? A capacidade vascular também é muito dificultada, tá? A caixa ali pulmonar é muito melhor, um pouco mais apertada. Então a gente tem que trabalhar isso também para eles também. Tem que ter cuidado com a saúde mental, porque essa parte de exclusão, da parte do nanismo, né? Eles sofrem muito com isso, cada vez menos, mas sofrem ainda muito com isso. E adaptações dos implementos, né? Hoje em dia tem muitos médicos especialistas que fazem, né, o aumento do membro entre 1 e 2 centímetros. Aí tu fala assim, pô, o cara, né, com fraturas, né? Eu tô falando da parte bem mais grossa, né? É que meio que fratura a perna, aí dá uma distância entre um osso e outro, e bota um fixador externo, deixa ali o osso cicatrizar, aí a pessoa ganha 1, 2 centímetros. Eu não sei até quanto que pode se ganhar, né? Como é feito isso, eu tô falando mais de por fora mesmo, mas que a gente pensa no seguinte, pô, a pessoa se sacrifica tanto, às vezes fica 1 ano, 2 anos, enfim, 6 meses, com fixador externo, você faz todo esse procedimento que é bem forte, né? E aí, eu falei assim, mas às vezes 1, 2 centímetros para uma pessoa com baixa estatura, ela consegue fazer comida, ela consegue escovar os dentes no local normal, ela consegue subir no vaso, né, sentar. Então, são coisas para o dia a dia dela que é muito importante. Às vezes, 1, 2 centímetros ela é muito importante. Por isso que tem essa possibilidade. E a deficiência intelectual, né? Que ela tem dificuldade de resolver problema, capacidade de planejar, pensamento abstrato, respostas fisiológicas, os exercícios físicos também são mais difíceis, né, e condições associadas. Tem muita frouxidão ligamentar. Então, a gente sempre tem que levar que a pessoa que tem deficiência intelectual, existe essa condição associada.
de frouxidão ligamentar. Também é outra coisa. Nem sempre a pessoa que tem frouxidão ligamentar, ela vai ter lesão. Ela tem uma grande chance de ter lesão. Mas não é, tem frouxidão, vai ter lesão. Não necessariamente é isso. Pode ser trabalhado isso. A gente pode trabalhar a atenção, né, motivar ele, desempenho físico, os cuidados específicos, como eu acabei de falar agora sobre frouxidão ligamentar, né, a capacidade dele de ter mais concentração nos exercícios, né, melhorar a função cognitiva. Fisiológica não é mais com a gente. A deficiência intelectual não sindrômica também é muito próximo daquilo, é mais a atenção, a motivação e desempenho físico deles. Aqui são algumas referências sobre esses dois temas que a gente estava abordando agora sobre isso, entendeu? A gente vai entrar agora um pouco sobre os conceitos das modalidades, para vocês entenderem. Quais são as modalidades? Mauro, só deixa eu te interromper aqui, só para, já que terminou essa parte, eu ler algumas perguntas que ficaram aqui no comentário dos alunos. Fazer as duas perguntas aqui do Vinícius Munaro, que é sobre a inserção do fisioterapeuta no meio do esporte paralímpico. Como isso hoje é visto, que é uma área de pouca visibilidade e até mesmo de pouca divulgação, né? Como que é essa inserção do fisioterapeuta nos esportes, no paradesportos, né? Sim. Então, existem algumas formas, hoje em dia não é tão claras ainda, até pela falta de divulgação dos esportes paralímpicos, né? Mas, normalmente, o fisioterapeuta que trabalha em ONGs ou associações de reabilitação, eles estão muito mais próximos de atletas ou pessoas com portadores de deficiência, que acaba que conseguem ir para o lado do esporte. Já o fisioterapeuta esportivo mesmo, acaba que, às vezes, é muito de paraquedas, entendeu? Mas, no meu caso, eu fui um ex-atleta, muito também, que fomenta muito isso aqui no Rio de Janeiro. Falando também sobre os clubes, né, que você falou, que pede o comprometimento em determinados tipos de deficiência para os seus profissionais. O Vinícius Munaro também fez a pergunta sobre como começar os estudos no paradesporto para esse aluno de graduação que, próximo de se formar, queira trabalhar no paradesporto. Como conseguir estudar, de fato? É bem difícil. O esporte paralímpico é muito novo. A ciência para o esporte paralímpico é muito nova. A gente fala isso de 10, 15 anos. Isso para a ciência é muito novo. Tem pouco material ainda para você poder estudar. Hoje em dia tem a Academia Paralímpica. Depois vocês entram no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Escreve lá, Comitê Paralímpico Brasileiro. É o CPB, mas não bota CPB não. Comitê Paralímpico Brasileiro. E existe uma Academia Paralímpica, né? Essa Academia Paralímpica, todo ano existe um congresso nacional, que lá são colocados artigos, né? O que tem de novo na ciência, o que os professores de hoje em dia da Unifesp, da FRJ, da UERJ, alguns professores aqui do Rio de Janeiro, mais São Paulo e o Nordeste tem muito isso, entendeu? Que eles têm estudado sobre o que pode poder melhorar no rendimento do atleta, tanto na área médica, esportiva, como na fisioterapia. Então, hoje em dia, na parte acadêmica, você pode ir pelo Comitê Paralímpico, pelo site, né? Ou tentar buscar os locais que hoje em dia tem esporte paralímpico e tentar fazer um estágio inicial. Vocês serão muito bem aceitos, porque o esporte paralímpico bem encarece de ter profissionais para poder trabalhar. É difícil a gente achar estagiário para o esporte paralímpico. O Vasco é uma agremiação bem grande, lá com 3 modalidades, e vira e mexe tem essa dificuldade de poder achar, até pela forma de divulgar. A gente tem que tentar cada vez mais entrar na faculdade, mas não é muito fácil de ingressar assim agora estudando. Através do comitê, eles passam muitas informações sobre isso, mas podemos melhorar isso. Agradeço e peço para que você continue aí nas suas aulas aí. Caso qualquer outra pergunta, eu faço aqui para você, tá? Tá ok. Estou vendo aqui que faltam 20 minutos, né? Eu vou dar uma aceleradinha ali nos slides para a gente falar depois dos esportes, que eu acho que é a parte mais legal também, da galera ver. Vamos lá. Ok, tudo bem. Então, os esportes são apresentados divididos pelos movimentos multiesportivos e as organizações por áreas de deficiência. No caso das modalidades paralímpicas, essas foram inseridas nesse universo e não em sua área de deficiência, como nos casos de futebol de cego e bocha ou da bocha, no movimento paralímpico, ou as diferenças de modalidades e movimentos para pessoas com deficiência intelectual. Então, as modalidades paradesportivas são um pouco diferentes do paralímpico. Lá. O paralímpico está lá no meio, deixa eu ver se memória está no meio aqui, tem as atuais e tem as fora do programa. Aí tem as... Mauro, acho que você não tá transmitindo para cá, não. Você não está transmitindo na tela, não. Só está eu e você ainda. A transmissão do slide. Mas
Deixa eu interromper de novo e voltar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Vê se aparece aqui. Tá aparecendo? Vamos apresentar. Vamos ver agora se agora vai. Agora foi. Tá carregando aqui. Foi. Foi, né? Então, 87 modalidades listadas. As modalidades esportivas, quando praticadas pela pessoa com deficiência, têm características únicas que as transformam num grupo maior de modalidades paradesportivas. 193 modalidades são paradesportivas. Podemos dar alguns exemplos que ilustram bem essa diversidade e que não puderam ser apresentadas na divisão de modalidades por grupos de deficiência ou organização esportiva. Como o futebol de cadeira de rodas é uma adaptação do futebol. Ele não está no programa paralímpico, entendeu? Então é uma modalidade paradesportiva. Você consegue inserir um cadeirante, uma pessoa de cadeira de rodas, para jogar o futebol, fazer adaptações. Só que ela não entra em nenhum programa paralímpico. Você pode sim criar um campeonato mundial, um campeonato brasileiro de futebol de cadeira de rodas, mas não é nenhuma modalidade oficial. Já o futebol de amputados... Deixa eu tirar aqui, estava me atrapalhando aqui o negócio. Já o futebol de amputados, temos a modalidade praticada com o uso de muletas e outra em que os atletas jogam sentados na quadra, o que impacta não apenas na forma de deslocamento, mas na relação com o espaço de jogo. É a mesma coisa. O esporte também, o amputado também não entra no programa paralímpico e acaba que quando você não entra no programa paralímpico, você perde um pouco de visibilidade e perde um pouco também de investimento. É difícil as pessoas quererem investir no esporte pensando em alto rendimento, que não vai ter visibilidade da televisão ou de patrocinador. Você fala em paradesporto, não tem problema nenhum. Aí são ações sociais. A iniciação esportiva pode ser organizada pelos princípios da lógica interna de cada modalidade. Desse modo, agrupando as que têm os mesmos objetivos, tais como a de precisão, esporte de precisão, esporte com alvo, né? Ou então esporte com marca, o atletismo, a natação, esporte de combate. Hoje em dia tem um para-taekwondo, tem um judô, ou esporte de invasão, são esportes de jogos coletivos, né? E rede, que é o badminton, o vôlei sentado. E o técnico combinatório, que é a ginástica artística ou equestre. Ginástica artística não tem ainda no programa paralímpico, já o equestre tem. Até porque muita gente faz ecoterapia, né? Acaba que também ajuda uma coisa a outra, já que vai até, né, inserindo uma coisa na outra. A figura a seguir apresenta as modalidades paradesportivas que têm como principal característica a lógica interna da precisão, para a gente entender lá. O curling, que é esporte de inverno, boliche, golfe, tiro esportivo, todos esses esportes que estão escritos aqui são da lógica interna de precisão. No entanto, pensar nas características da deficiência nos leva a questionar se seria possível fazer uma iniciação única para os atletas com deficiência, independente de sua funcionalidade. Eu vou explicar aí embaixo e depois vou voltar. Podemos exemplificar o caso das pessoas com deficiência física severa, como na bocha, ou boliche para cegos. Então vamos lá. O que ele quis falar é uma coisa muito interessante. Nós que já estamos mais no esporte, e o fisioterapeuta, quando tiver um tempo já de trabalho no paradesporto, ele tem que entender que talvez não tem como uma pessoa com um cadeirante, talvez, jogar, vamos pensar aqui, badminton, para badminton. Não tem como um cadeirante, se ele quer ir para um esporte paralímpico, para viajar, jogar futebol, não existe. Você pega um cara de cadeira de roda, você bota ele para atletismo, que pode. Você bota ele para natação, que pode. Para jogar ele para o vôlei, ele pode até ir para o vôlei. Mas talvez o deslocamento no chão, dependendo da lesão medular dele, ele tem muita dificuldade. Então, tipo assim, ele pode jogar, a deficiência dele está apta? Tá. Mas será que é melhor ele jogar ali ou ir para natação? Ele consegue flutuar muito melhor do que deslocar no chão. Então, isso cabe ao fisioterapeuta, educador físico, de entender a deficiência dele, até onde ele pode chegar. Ele pode apresentar para você com vários déficits, mas você sabe que o nível de deficiência dele pode melhorar esses déficits. Ou tu fala, não, esse já é o limite dele. Vamos botar nesse esporte X? Essa a nossa função. Essa complexidade do paradesporto se faz presente, mesmo quando focamos em uma única modalidade de invasão, que é o futebol. O futebol tem variações que pode ser no campo, na quadra, society e areia. Vamos lá. Agrega-se essa possibilidade que os praticantes podem ser categorizados pelas etiologias, e desse modo teríamos 7 grandes grupos. No entanto, ao analisar o sistema de jogo desses grupos, pudesse identificar que alguns demandam equipamentos específicos, como a gente falou do futebol de cadeira de roda. Alguns são recursos para o deslocamento, tais como a cadeira de roda, acabei de falar, muletas, né, futebol de amputado e andadores.
outros para orientação com a bola com guiso, que é no caso dos cegos. Então, existem algumas adaptações. Mesmo num mesmo esporte, existem várias formas de ter deficiência diferente, só que essas deficiências não podem se interagir, são específicas de cada modalidade. O deficiente visual só joga com deficiente visual, o cadeirante só joga com cadeirante. No esporte, no futebol. Já na natação, no atletismo, você pode interagir com todas as deficiências ao mesmo tempo. Vai caber a classificação, ver o nível de comorbidade, o nível de acometimento que você tenha para você classificar você. Eu vou aqui abrir. Aqui, para você ter noção, eu peguei um quadro só que são de A a Z, né? Para vocês terem a noção. É a modalidade. A gente vai lá em cima, atletismo. Ele é paralímpico, ele entra no surdo, no especial, na pá e no síndrome de Down. Já o basquete 3x3, um pouquinho mais abaixo ali, só tem para o especial, cadeira de roda. Já o biatlo, tem para o paralímpico. Então, nem toda modalidade atinge todas, atinge algumas coisas. A gente não precisa decorar. Você trabalhando com esporte paralímpico, você vai entender isso. Isso aqui é um funcionograma que depois vocês vão ter, que é muito fácil, né? Lá em cima à esquerda tem deficiência física, tem o CID, né, que é o Código Internacional de Classificação, a gente chama de CID, ok, passa para baixo. Ela tem a tetose, atexia, hipertonia, baixa estatura, algumas coisas, essas coisas, desce mais uma, ok. Quando apresenta um dos 8 tipos lá de cima? Sim. Se ele é assim, ele vai lá para baixo, tem um critério mínimo de elegibilidade? Sim, pode jogar. O atleta apresenta nenhuma das outros tipos de deficiência aqui em cima? Não, tá fora. Então, tipo assim, ele pode ser deficiente e não tá nesses grupos aqui. Mais ou menos uma coisa rápida. A deficiência visual aqui no meio, a mesma coisa. Tem comprometimento em ambos os olhos? Sim, ele já entra como deficiente. Aí vamos lá para baixo. Aí o nível de deficiência dele, né, de visão, entra na elegibilidade? Entra, ok. Não entra, ele tem dificuldade para enxergar, mas é muito pouco, isso não segrega ele como isso. Tchau, tá fora, não entra também. Ou então, ele só tem deficiência em um dos olhos, não entra, ok? Isso serve para deficiência intelectual e auditiva. É onde as pessoas, às vezes, brincam, na rua, assim, as pessoas me conhecem, falam assim, sempre já brincaram muito com o presidente, que era o Lula, né? E o Lula, ele entra em que categoria? O Lula não entra. Eu falei Lula porque hoje em dia é o nosso presidente, a gente consegue entender mais. O Lula tem a ausência de um dedo não entra. Não entra em uma daquelas 8 ali, situações ali, então ele não é atleta paralímpico. Mas o Lula não é deficiente? É deficiente. Como várias outras pessoas é deficiente, mas não entra. Entendeu? É isso que a gente quer entender do esporte paralímpico. Aqui são os esportes que tem, né? A tetose, a atexia, a pessoa que tem a tetose pode jogar badminton, tal. Também vocês vão ter isso depois para entenderem. Baixa visão, que é ou cegueira total. Nem todos os esportes podem, são alguns esportes específicos para visual. E lá embaixo são os esportes de inverno, que são bem poucos em relação aos esportes de verão, né? As referências também, depois vão ter essas referências. E vamos para a parte, que é a parte mais legal, faltam 10 minutos aqui para a gente fechar. E a gente vai entrar já na fisioterapia de alto rendimento, onde a gente que entra, né? Então, eu vou trazer agora algumas fotos para vocês aqui, da minha atuação agora nos Jogos Pan-Americanos do Chile, né? O que a gente pode fazer, no meu caso, é o futebol de 7. O que consiste o futebol de 7 PC? Todos têm que ter paralisia cerebral. Como é a classificação? A classificação é de 1, 2 e 3. O 3 é o atleta que tem quase nenhuma deficiência, controle motor muito bom, o acometimento deve ser só em apenas um dos membros, ou membro inferior direito, ou apenas membro inferior esquerdo, ou membro superior direito ou esquerdo. Um membro só acometido, ok? O classe 2 já tem 2 membros acometidos do mesmo lado, né? E já o classe 1, que é o bem acometido, né? Tem uns 4 membros afetados, ou 3 membros afetados. E aí, como são feito isso? É uma banca que tem um fisioterapeuta, é uma banca que tem um médico e um educador físico. Nisso, existe uma pontuação, ele começa com 100 pontos, né? E aí ele vai perdendo os pontos. Quem perder menos pontos se torna um classe alta, quem vai perdendo mais pontos se torna um classe baixa, né? Isso é para tentar aproximar, né, a deficiência, não deixar só um time jogar com classe 3, que isso é classe alta, ou um time só jogar com classe 1. A gente tenta administrar isso. Já no futebol, a regra é o seguinte, só pode ter em campo um classe 3, que seria o cara que tivesse menos comprometimento motor. Só pode ter um desse. Quando esse sair, pode entrar outro. Nunca pode ter 2. E tem que ter, no mínimo, um classe 1 de comprometimento também. Já classe 2, à vontade. Então, quando um classe 3 sair, pode voltar um classe 3. Pode voltar até um classe 2. Agora, quando um classe 2 sair, só pode voltar classe 2. Entendeu? Mais ou menos algumas regras que tem. Mais uma para vocês entenderem. A natação. A natação, físico, é de 1 a 10. S1, S10. O S10 é o cara que tem menos comprometimento motor,
e o S1 é o cara que tem muito comprometimento motor. No meu caso, como eu não nadava, eu era um S9. O que eles medem? O tamanho do membro, já que é congênico, a força que eu tinha, e aí a banca tem uma banca clínica, que é numa sala de avaliação, e tem a banca da prática, para ver você nadando, porque não adianta nada eu fingir, né? Eu falo assim, mas o cara pode fingir que não tem força, mas aí ele vai ser avaliado durante 2 competições, ele fica em asterisco, porque numa hora da competição importante ele vai ter que forçar. E se ele forçar, ele vai perceber se ele não fazia antes, ele faz. Ou então, a pessoa tem um laudo da deficiência daquele atleta e vai saber que, ele não, eu tenho aqui a minha deficiência é congênica, eu não consigo mexer o braço. Ele lá fala assim, mas ele não tem problema nenhum com o ombro. Ele não mexe porque ele não consegue, ou porque ele não quer. Então, tudo isso, a fisioterapia entra. É o lado da fisioterapia sem ser na parte prática de tratar, de reabilitar. É a fisioterapia de avaliação. Que existe cursos no Brasil, os primeiros cursos são até de graça. Você entra em nível 1, 2, 3, depois vai para o nível internacional e você viaja o mundo todo, né, classificação em competições. Vamos lá. Para vocês entenderem o pré-jogo, né, do meu pré-jogo, nada de uma coisa que tem adaptação. Olha lá. A primeira foto é fazendo uma bandagem no tornozelo. Normalmente, no caso específico, que é o meu, né, é um atleta que tem um entorse de tornozelo, a gente faz uma bandagem rígida. Já o outro atleta ali na foto do meio, eu fazendo alongamento e mobilidade de quadril, ele sente muito mais a coordenação, muito mais leve, enquanto eu fazia isso. A terceira e última é uma manipulação de quiropraxia, que eu estava fazendo em um atleta. Eu não gosto de fazer isso em todos os pré-jogos, eu faço em casos específicos, porque tem atleta que começa a fazer isso agora, adora, né, o instalar. E nem sempre tem que instalar toda a pessoa. Então, a gente faz uma avaliação prévia para entender se pode mesmo ou não. Fisioterapia durante o jogo. Normalmente, o fisioterapeuta entra em campo, né? Essa parte inicial, a gente entra sempre auxiliando o médico, a gente entra sempre com a bolsa do médico, né? Com os kits de primeiros socorros, kits de, enfim, o que for. A gente leva sempre a água e a bolsa do médico. Já o médico entra normalmente com uma água e um spray, alguma coisa assim. Então, a gente entra inicialmente para auxiliar o médico. E a gente tem que entender muitas coisas do primeiro socorro para poder auxiliar o médico, né? Ele vai... Normalmente, às vezes, a gente entra só da água. Mas, se precisar, a gente está ali para poder ajudar ele. E a segunda mesmo é quando a gente entra já para atender direto o atleta. Não tem uma regra. Normalmente, quem atende é o médico. Mas isso aí existe um acordo entre os médicos lá. Nesse caso ali, o médico estava vindo de um outro atendimento, eu já cheguei primeiro que ele, e esse médico não era da modalidade, ele estava só pelo comitê, então eu já conheço os atletas mais que ele, então não é que eu me intrometi, mas também a gente pode auxiliar também nesse momento, mas normalmente quem faz esse processo todo é o médico, a gente auxilia nesse processo, ok? Para vocês entenderem como que era nosso espaço na Vila Pan-Americana lá, né? Espaço bem legal, tinham 12 macas, com espaço para recovery, os aparelhos de eletroterapia, termoterapia, tinha toda a infraestrutura possível. E essa aqui é a foto de como ficava o dia a dia, tinha que ter essa coordenação, né? Que eram 320 atletas, né? Imagina todo mundo ao mesmo tempo lá para fazer recovery. Então, existia 2 pessoas da fisioterapia que ficavam organizando esses horários, a gente agendava e fazia esse processo. Aqui é mais ou menos mais já na parte minha já, né? A foto à esquerda é um atleta fazendo um game red, né? Que é uma compressão com gelo no joelho e tornozelo, no pós-jogo. O segundo ali do meio fazendo no joelho. A gente adapta ali, às vezes, não é um setor que foi adaptado para a fisioterapia, então a gente não tem todos os recursos possíveis. Às vezes a gente bota uma cadeira, não está na maca. E no fundo é um atleta fazendo recovery também com uma bota pneumática. Já que a direita é uma intervenção, né? Com agulha para... É um atleta que vinha com uma lesão de joelho já crônica, já acompanhava há um tempo já. Para vocês entenderem como que é, tem um videozinho aqui, ó. Vocês entenderem como que é dentro da sala. Vocês conseguem ver o vídeo aí, né? Tudo ok, né? Tudo ok, sim, tá? Estamos conseguindo ver o vídeo de boa. É bem legal, as marcas, tudo, ó. O Game Red, para fazer, né, a parte de compressão. Uma estrutura muito boa. Pelos relatos que falaram, o COB, né, o Comitê Olímpico, não teve essa estrutura toda, e a gente conseguiu ter essa estrutura que é bem interessante, né? Tinha todos os recursos possíveis para poder atender lá. A parte de kinésio, a parte de bandagem rígida, tinha tudo lá. Vamos fechar aqui mais para cá. Deixa eu parar aqui, antes de fechar.
E já está na parte final, já também por causa da hora, né? Nós fomos campeões, né? O futebol de 7 foi campeão em cima da Argentina, até um momento bem legal para a gente. A gente está num momento no Brasil de perder para a Argentina tudo que é possível. Né? Sub-17 perdeu, o Messi perdeu, todo mundo perdeu. Essa foi uma situação bem interessante. São 2 tempos de 30, são 6 em campo, mais o goleiro. Futebol de 7 são 7 jogadores. E com 5 minutos de jogo, nosso atleta perdeu um pouco a cabeça com a catimba do argentino e deu uma cabeçada no argentino e a gente foi expulso. Então a gente ficou com 5 em campo desde o minuto 5 do jogo. Então a gente levou o jogo para a prorrogação. No segundo tempo da prorrogação e próximo de acabar o jogo na prorrogação, a gente conseguiu fazer o gol do título, que é um vídeo bem legal para vocês darem uma olhadinha. Uma jogada bem brigada. É uma alegria absurda, né, dos atletas, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos, fácil. A gente pegou a Argentina no primeiro jogo, 2-3-0, e foi um jogo atípico, com essa catimba, tudo. Tive que entrar em campo com o médico várias vezes, que o jogo foi muito pegado. E aí é uma conquista muito boa para os atletas, fisioterapia para todo mundo. A gente poder deixar todos... Nenhum atleta ficou fora do jogo nesse dia. A gente vê ali no replayzinho no final, a bola é para fora. Ele está bem para fora, a bola bateu na cabeça do cara e entrou. Foi mesmo... Ó. Acho que é o próximo vídeo por trás que a gente consegue ver. A gente chuta, ele vê que ele vai chutar agora. Já era um pênalti aí para mim, não um pênalti, né? Mas, ó, bateu na cabeça do jogador e entrou. Enfim, coisa maravilhosa. Guerra de Argentina, então, nem se fala, né? Mas, para finalizar aqui, toda essa explanação que tive hoje, queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de poder falar com vocês. É um tema muito extenso, vocês viram que eu falei para caramba, e não poderia falar mais, eu estou só acelerando para fechar. Eu acho importante que vocês se dediquem, que vocês procurem a área de vocês, se for esportiva, legal, se não for esportiva, que se dediquem muito, tenham amor à profissão de vocês, que no final vocês vão ser muito recompensados, né? Não só a parte, não tem só louros da fisioterapia, tem a parte de trabalhar de manhã e tarde de noite, tem a parte do esporte, que é a pressão em cima o tempo todo, tem essa parte do jogo ali que fica o tempo todo ali vendo seus jogadores sendo agredidos e não podem fazer muita coisa. E aí eu boto uma foto que vocês não vão entender agora, que é isso aqui, ó. Vai ficar um mês fora, né, sem ver teus filhos, sem ver a esposa, sem ver seus pais. É uma abdicação que a gente faz, né? A gente faz isso por causa da nossa profissão, por causa do esporte, né? A gente viaja ao longo do ano toda hora, quem está no esporte trabalha sábado, domingo, feriado, não tem feriado direito. De vez em quando a gente está com a família, a gente está mais com os atletas do que com a família, né? Só que tudo isso tem essa recompensa, né? Que é um título, é você voltar para casa com o dever cumprido, com todos os atletas, sem ter ninguém lesionado, fazer um programa de prevenção bem interessante e, o melhor de todos eles voltarem para casa com a medalha de ouro, a gente volta com a medalha de ouro e que o nosso trabalho foi bem representado, bem feito, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Então, fiquem à vontade aí pela explanação, se tem alguma dúvida. O meu contato estava ali no final, né, do Instagram, ali, quem entrar e falar comigo, perguntar mais sobre esporte paralímpico ou esporte convencional também. Eu trabalho no Vasco com futebol, fiquem à vontade para poder ajudar vocês, orientar sobre curso, sobre estágio, o que for, eu vou estar à disposição. Só tenho a agradecer, a aula foi sensacional, foi bastante conteúdo, pessoal comentando aqui que gostou, que não sabia da existência de tantas classificações assim. Que aí eu vou vir com uma pergunta minha sobre o critério de avaliação. É o mesmo avaliador que, por exemplo, na modalidade faz todas as avaliações das deficiências dos atletas para competirem, ou tem mais de um avaliador? Porque acaba, querendo ou não, tendo esse viés podendo ter esse viés de eu interpretar de uma forma, você interpretar de outra forma e acabar colocando um atleta que poderia estar competindo, ou poderia estar num grupo de maior número, né, e podendo estar limitado a estar naquela modalidade, né, em maior Sim. quantidade, por exemplo. Então, você faz o curso nacional, depois você se gradua para fazer um curso internacional. Quando você faz esse curso internacional, você fica numa banca de 10 a 15 classificadores. E cada competição
alguns classificadores vão, não necessariamente sempre vai ser o mesmo. Ele sempre tenta botar classificadores de países diferentes, para nunca o classificador do seu país pode classificar você numa banca internacional. Então, você entra hoje no esporte paralímpico, você faz uma classificação nacional e fica com essa classificação. Mas a sua classificação definitiva só vai ser a partir de uma banca que você passar internacionalmente. Quando você passar por essa banca, eles vão dar depois lá. Você tem, dependendo da sua... do fato da minha, não ia trocar nada, porque, né, como falou, a gente entrou naquelas classificações anteriores lá, a minha deficiência não altera. Mas as deficiências que alteram, eles dão uma classificação e dão um prazo. Daqui a X anos, você vai passar por uma nova classificação. E é uma banca de 3, 4 pessoas de países diferentes. E aí são selecionadas, e cada competição existe uma banca diferente. Cada modalidade tem mais ou menos classificadores. Tem modalidade que tem 20, então consegue diferenciar, né, mesclar esses classificadores. Já tem modalidades que são poucos, não tem poucos classificadores que não são tão divulgados. Acaba que são sempre os mesmos que estão. O que não pode é nunca um classificador do mesmo país classificar o atleta. Mesmo assim, existe muita controvérsia, muitas indignações de, aquele ali tem a mesma deficiência que eu e tem uma classe mais baixa, classe mais alta. Deve ser o país dele que é melhor representado, tem uma melhor representação política. Então, ela tem algumas coisas dessa, mas o Comitê Internacional tende a cada vez mais ir mudando, atualizando essa classificação para tentar aproximar, tirar essa diferença. Vou vir com mais uma pergunta aqui, que é da Natália, que está aqui. No caso de uma criança com deficiência que esteja começando o treinamento de alto rendimento, qual seria a diferença do papel do físio em relação à preparação de um adulto nessa mesma situação? Então, uma criança, vamos pensar que uma criança, hoje em dia, quando a gente fala em criança em alto rendimento, já pode ser 12, 14 anos, mais ou menos isso. 8, 9 anos não entra em alto rendimento, até porque não tem idade suficiente para poder competir. Pensando assim, nas idades menores, 12, 14 anos, o papel da fisioterapia, inicialmente, ela vai começar a ter uma carga muito grande de treinamento que ela não tinha. Isso pode afetar o membro dela de deficiente, porque ela vai requerer muito mais dele. Aí a fisioterapia tem que entender qual é o tipo de deficiência dela, tem que entender com o preparador físico ou com o técnico qual é a demanda de carga dela para começar a ter um programa de prevenção ou fortalecimento daquela pessoa. Não necessariamente pela idade, a gente vai fazer um fortalecimento, a gente pode pensar em mobilidade, entendeu? A gente pode pensar em alongamento, a gente pode pensar em conscientização do corpo. Uma pessoa é nova ainda, não tem nem noção do corpo dele ainda. Então, a gente pode entrar mais nesse trabalho preventivo e de conscientização, mais do que ficar, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer preventivo, tem que fazer isso, aquilo, tem que pegar elásticozinho toda hora para fortalecer manguito, sei lá, o modo de falar. Não, a gente tem que ir mais devagar. É uma criança. Ela está recebendo muita informação agora. E tentar também mostrar ao educador físico, conversar com ele, ter uma equipe multidisciplinar muito boa para entender a sua ação. Você vai assim, olha só, ele tem 12, 13 anos. Você não pode ficar botando 2, 3 horas de treino todo dia para ele, porque o treinador já vai querer fazer um grande atleta desde o início. E você vai ter que chegar nessa hora também, não só na parte física, a parte prática de mão, de manual, e sim nessa parte de conscientização. Você tem que mostrar para o educador físico, para o professor, para o técnico, que ele tem uma deficiência, aquela deficiência tem uma limitação, e o corpo dele está começando a se acostumar com aqueles estímulos, que tem que ser de uma forma gradativa para não gerar lesão daqui a pouco e ter que parar com ele. Vamos para a última pergunta, tá? Do João Vitor. Algum tipo de predominância de lesões em cada esporte? Varia muito quando comparado aos esportes olímpicos? Essas relações de epidemiologia dos paralímpicos com os olímpicos. Sim. Depende de esporte. Vamos para alguns aqui bem rápido. A natação, as lesões são iguais do convencional. É muito difícil. Mas aí, quando você pega na natação um cadeirante, ele tem uma tendência maior a ter lesão no ombro. Ele toca a cadeira toda hora. Ele tem uma tendência a ter uma epicondilite no cotovelo, porque ele toca a cadeira toda hora. Ele tem lesões muito na mão, mas de pele mesmo. Dermatológica, porque toda hora está tocando aquela cadeira, está freando, então tem sempre que estar com a mão queimada. Mas no contexto geral, em relação ao esporte, é o igual. O que pode acontecer é que talvez a lesão de ombro dele chegue muito mais rápido, né, em modo de falar, do que uma lesão de ombro de uma pessoa que tem as 2 pernas, 2 braços, no convencional. Porque ele, além de ele utilizar o ombro toda hora para treinar, ele utiliza o ombro na hora de tocar a cadeira. Então, a pessoa que é do convencional, a gente pensa no César Cielo, ele treinou, ele vai embora, que ele não faça nada, ele pelo menos está descansando no ombro dele, ele não está usando o ombro toda hora. Já uma pessoa amputada que tenha muleta ou um cadeirante que tem que tocar toda hora, então nunca está parando o ombro dele. Então, é uma forma de ver diferente.
Mas as lesões são muito próximas do esporte, com algumas particularidades entre um e outro. E aí vai caber o fisioterapeuta poder indicar. Às vezes uma pessoa que não tem muita condição financeira, um amputado de joelho, vão pensar assim, ele anda de muleta, mas futuramente com o patrocínio ele consegue uma prótese, ele já tira a muleta, já não tem mais problema no ombro. O problema do ombro dele, se tiver, vai ser do treino, da modalidade, não mais na deficiência dele. Aí ele pode ter outro tipo de lesão. Mas a gente vai se adaptando. O atleta que tem amputação e tem órtese, às vezes ele não tem dinheiro, também não tem condições de ficar toda hora trocando a órtese dele porque está em fase de crescimento, e acaba que a órtese vai começando a afetar o corpo dele, vai afetar o quadril, vai começar a desalinhar. Então não é a lesão do esporte, e sim dele, que ele não consegue ainda uma órtese nova a cada hora, porque ele é uma criança, 12, 14, 15, ele vai crescendo. E a prótese dele tem que ser diferente. E se ele não conseguir, não tiver dinheiro, porque as próteses são caras, ele vai ter um desequilíbrio de quadril. Aí ele vai falar assim, eu não quero usar muleta, porque muleta é feia, namoradinha na rua, na escola, eu quero continuar com a minha prótese, mesmo que eu seja desalinhado. Aí entra o fisioterapeuta nessa hora. Para encerrar de hoje, queria dar uma pergunta que você fez, meio que não sabendo da informação, se hoje em dia ainda é passado esse tipo de informações para os alunos na graduação de fisioterapia. Vou te falar em relação ao FRJ. Infelizmente, a gente não tem como obrigatório na nossa grade nem a fisioterapia esportiva em si, menos ainda, infelizmente, a implementação dos paradesportos aqui para a faculdade de fisioterapia, para a gente ter esse conhecimento. Então, a sua aula foi muito enriquecedora para a gente, para todos que estão vendo. Vamos deixar gravado também para mais pessoas conseguirem assistir e obter esse conhecimento aí que é o ideal para a gente que quer seguir a área da fisioterapia esportiva. E ligando a isso, eu te pergunto qual a perspectiva que você tem dessa área do fisioterapeuta nas modalidades paralímpicas e nos paradesportos? Eu acho que está crescendo muito. Eu tenho visto muitos amigos meus que trabalhavam com esporte olímpico em grandes clubes, que está indo para o esporte paralímpico. Está crescendo muito em relação a recurso, está crescendo muito em relação à parte de artigos, a parte de informações, para ele poder trabalhar. E cada vez mais que o atleta consiga patrocínio, cada vez mais que apareça na televisão, ele vai precisar de um fisioterapeuta para trabalhar com ele. E a partir disso, ele consegue contratar você, o fisioterapeuta começa a entrar não só no clube, mas como forma individual. Do mesmo jeito que tem no futebol, fisioterapeutas que fazem tratamento, acompanhamento particular, individualizados, programas individualizados, já está acontecendo isso de esporte paralímpico já. Os atletas de alto rendimento, já níveis de medalha de ouro, prata e bronze, já estão contratando fisioterapeutas. E quanto mais você tiver informações sobre esporte paralímpico, você vai estar na frente dos demais para poder eles contratar. Se ele souber que você já teve alguma coisa com o esporte paralímpico, ele vai esperar você do que o cara que nunca teve, porque ele vai ter que ensinar esse cara muitas habilidades, muitas coisas em relação à lesão dele. Ele vai contratar de qualquer maneira, porque ele precisa, ele é de alto rendimento. Agora, se você já tiver alguma informação, algum convívio ali com aquilo ali, você já vai sair na frente. Encerramos, então, por hoje. Mauro, agradeço novamente a participação, que você volte a estar conosco numa próxima aula, podendo abordar temas diferentes. Passo aqui um aviso aos ligantes e não ligantes, que essa aula vai ficar gravada. Tem uma playlist com a aula de ontem, vai ficar com as aulas durante a semana. E amanhã a gente vai ter a aula da Amanda Lima, do Comitê Olímpico Brasileiro. Foi uma das indicadas também pela Márcia, tal como o Mauro. E desejo uma boa noite para vocês. Boa noite para você, Mauro. Boa noite, pessoal. A gente vai encerrando a live por aqui. Valeu. Tchau, tchau.